Eu falava, tienes un tacos para mí, por favor? Portuñol. Un portuñorioca. Es casi esto. Pero con las clases, con mi maestra también. Que eu tô falando em espanhol. De verdade, eu não tava esperando muito, porque demorou muito para chegar a notícia para mim. E eu tava com alguns projetos no Brasil para poder fazer. E eu pensei assim, eu falei, meu Deus, o que eu quero de verdade é estar aqui. E eu não sabia muito bem, porque não tinha notícias, não tinha nada. Então, eu tava quase aceitando um outro projeto. E um dia antes de aceitar, eu recebi uma chamada, uma ligação. E me disseram que eu tava entre os participantes para fazer parte desse projeto. E de verdade foi emocionante demais. A primeira pessoa que eu contei foi para minha mãe, para meu pai, que eles estavam orando por mim, para que desse tudo certo. E realmente foi um momento muito bonito que eu tive com a minha família e eu não vou esquecer. Tava com o meu computador lá, quando eu fechei a tela do computador, eu respirei assim fundo, eu olhei pro alto e falei, Deus, que loucura, deu certo. Então realmente foi uma memória, um momento muito marcante para mim e eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade tô muito grato. Uau, no meu caso foi assim, foi diferente. Primeiro, muito obrigado por essa entrevista, pra gente é uma honra estar aqui. E uau, foi bem diferente. Eu recebi contato em janeiro, quando eu tava morando em São Paulo, então pra mim foi assim, foi bem louco. Eu tava terminando uma temporada de um musical e aí eu recebi o contato, você quer fazer a audição? Eu falei, claro que eu quero fazer a audição. Só que a audição vai ser no México. Eu falei, tudo bem, no México, uhul, primeira viagem internacional, vamos lá. E aí, 2 semanas antes eu descobri que eu tinha que ter o visto pra vir pro México. Eu não sabia, e aí a gente foi correr atrás de fazer um visto, não consegui fazer o visto, e a minha audição foi uma audição online, como dá pra ver no primeiro episódio. Um dia antes da audição, pensei, eu tô aqui, mas eu queria estar muito lá na audição pra transmitir essa energia. Eu acredito muito em energia, a minha arte, a minha energia com eles. E minha mãe teve uma conversa comigo, minha mãe falou, eles vão sentir a sua energia, eles vão sentir a sua arte independente de onde eles estejam. Porque é com sua voz, é com a sua personalidade que você transmite quem você é. E foi literalmente isso. Eu fiz bem, fui muito bem na audição e uns minutos antes eu falei, olha, independente do que aconteça aqui, eu só quero transmitir quem eu sou, eu quero transmitir a minha arte. E foi isso que aconteceu. Quando eu recebi a notícia, minha mãe... Eu moro com a minha mãe, com meu irmão, com meu padrasto, mas em casas um pouco distantes, na mesma rua. E aí eu lembro que eu tava com a roupa de dormir, assim, eu falei, meu Deus, eu tenho que correr, eu tenho que contar pra minha mãe. Aí eu fui correndo, contando pra minha mãe, com o cabelo todo pro alto. E minha mãe chorou, todo mundo chorou, meu irmão chorou, meu padrasto chorou, e foi uma notícia incrível, assim. Esse é o sonho da minha vida. Tá aqui nesse programa. Eu sempre fui muito fã de K-pop, sempre fui muito fã de todo esse mundo e literalmente estar aqui uau, é um sonho que agora é real. Bom, na verdade eu não tinha nenhum conhecimento da língua em espanhol. Eu não sabia falar nada. Assim, eu acho que a única coisa que eu sabia era como Olá, mi nombre es Lucas. E o básico que a gente aprende na escola, só que quando você tá aqui é uma outra história, é tudo diferente, você escuta as pessoas falando muito rápido e você tem que entender as informações muito rápido também. Então, pra mim, foi um desafio à parte aqui, pra nós dois, no caso, porque junto com as aulas de dança, com as aulas de voz que a gente tinha, no meio das aulas a gente também tinha que sair pra poder fazer aula de espanhol. Então, isso no início a gente fazia todos os dias aula de espanhol, pelo menos 1 hora por dia. E agora a gente faz só 2, então assim, a gente evoluiu muito nesse tempo pra cá. E de verdade, eu não sabia que eu ia sentir isso, mas eu fiquei apaixonado pela língua, fiquei apaixonado pela cultura, por como eles se comunicam, porque tem uma energia também, uma força muito parecida com a do brasileiro, que é de expressar com o volume de voz, com as mãos, com tudo. Então eu acho que a gente acabou pegando um pouquinho desse feeling mexicano, desse feeling do espanhol também. E pra mim tem sido incrível, agora faz parte de mim falar em espanhol e nossa trajetória tem sido essa. Eu acho que pra mim foi um grande desafio, assim. Além de cantar e dançar ao mesmo tempo, eu acho que o meu português é um português um pouco diferente, é um português do Rio de Janeiro. Então a gente, eu sou um carioquinha, então a gente usa muito o X, a gente usa muito festa, churrasco, a gente fala muito diferente. E aqui eles usam muito R e o S, que pra mim era assim, impossível. Então quando eu comecei a falar
Comecei falando um portunhol, assim. E aí eu falava tacos, e tacos não são tacos. Eu falava, tienes un tacos para mí, por favor? Portunhol. Un portunhorioca. Es casi esto. Pero con las clases, con mi maestra também. Por que eu tô falando em espanhol? Isso também porque acontece. isso acontece muito. Isso também acontece. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Agora que a gente sabe espanhol, muda o tempo inteiro. Muda o tempo inteiro. Porque... De verdade, eu tento, tá? A Sim. gente tenta, tipo, às vezes tá falando com a mãe, com os pais, assim. Às vezes aí a gente solta um pero. Pero. Ou então a gente solta um, não sei, na verdade, e sai isso, assim. Mas, assim, foi um grande desafio, sim, mas com as classes, com as classes, a gente nem usa essa palavra. Com as aulas e com toda a ajuda dos meus amigos aqui, que me ajudaram muito também. Eu lembro que na primeira semana eu falava espanhol venezuelano, espanhol colombiano, tudo, espanhol argentino. Até hoje eu falo yo, ao invés de yo. Sim. Yo. Lo mismo. Lo mismo. Yo soy puertorriqueño, yo soy venezolano, yo soy argentino, yo soy todo. Nosso espanhol era um Frankenstein. Sim. Mira, nosso espanhol é tipo um Frankenstein dos espanhóis. Sim, mas aí vai. Vai querendo. Primeiro que, assim, música é de verdade uma paixão que eu tenho e que eu descobri não faz muito tempo. A minha família inteira sempre foi conectada com música e por conta disso eu também acabei seguindo o mesmo caminho. Minha mãe canta, meu avô canta, ele é músico, minha avó canta, meu tio também é músico. Então eu sempre fui rodeado por isso, só que eu nunca pensei em fazer isso profissionalmente. Sempre foi como um hobby, algo que eu sempre gostei. E eu sempre segui minha carreira como ator, só que como ator também é muito importante você ter essas skills de como saber cantar, de como ter expressão corporal. Então eu lembro que eu aprendi a tocar guitarra sozinho, aprendi a tocar violão sozinho, e minha mãe sempre me ajudou com o vocal também. Então, depois eu fui pegando gosto pela coisa, assim, eu falei, poxa, eu acho que eu encontrei uma outra parte da arte que me preenche muito também, que é a música. Então, eu lembro que depois que eu me formei, eu queria fazer um curso de produção musical e foi uma coisa que eu fiquei alucinado e apaixonado, porque é um outro universo da música. Você criar alguma coisa e, tipo assim, é como um filho seu que você dá à luz ali. Então, isso foi realmente uma coisa que mudou muito a minha mentalidade com relação à música. E desde então, a música sempre foi um objetivo também profissional para mim. E eu tive uma oportunidade de representar o Brasil numa final para entrar para um grupo que se chama Na United. E bom, acabou que eu não fiz parte, mas foi uma experiência incrível que eu tive. Foi de verdade um momento que eu nunca pensei que eu ia viver. E a gente foi para fora para aprender muitas coisas, para fazer muitas das coisas que a gente faz aqui. Então eu acho que isso também me preparou muito para poder estar aqui com a minha mentalidade, para poder cada vez mais tá evoluindo como profissional. E agora sim eu me vejo no futuro fazendo parte de um grupo. Então isso é muito bonito porque eu sempre fui solo. Então aqui a gente aprendeu também a trabalhar em equipe, a trabalhar em grupo, a trabalhar com outras pessoas. E agora eu vislumbro isso, sim. Uau, muita coisa. O The Voice foi uma parte muito importante assim da minha vida, mudou a minha vida para sempre e me ensinou muita coisa do que eu sei agora como um artista, assim. Eu acho que boa parte do que eu aprendi e do que eu tô fazendo aqui agora eu aprendi com a vida, com o teatro musical principalmente, mas o The Voice me ensinou muito a ter esse contato com as câmeras e também a como me expressar e compartilhar a minha mensagem de vida da melhor forma possível e inspirar cada vez mais pessoas. Então, sim, o The Voice me ajudou muito nessa experiência e, uau, eu acho que me preparou para estar aqui onde eu tô hoje, fazendo o que eu faço com todo o amor e todo o carinho possível. Sempre fui fã. Como artistas, como músicos, como cantores, é óbvio que a gente tem nossas inspirações e pessoas que nos inspiram a estar aqui fazendo o que a gente faz também. Então eu tenho muitas pessoas que eu gostaria de fazer um feat, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Acho que no Brasil eu vou dar um exemplo de uma banda, de um cantor e um estrangeiro, pode ser assim? Então, acho que uma banda que, assim, é minha favorita, Banda Lagoon, eles têm uma identidade que eu amo. De verdade, eu adoro as letras, adoro o jeito dos meninos, eles são incríveis. Gostaria muito de fazer um feat com eles um dia. Um artista brasileiro que eu gosto muito, que também me inspirou muito enquanto eu estava aprendendo a produção musical, a coisas com relação a essa parte da indústria, é o Victor Clay, porque eu sou amigo do violão, eu gosto de tocar violão, gosto de cantar, e esse cara realmente me inspirou muito nesse começo de
de aprender a estudar parte de produção musical, e eu fiquei encantado com o trabalho dele, assim, e seria tipo uma honra de ter um trabalho com ele, porque ele tem uma energia muito boa. E fora do Brasil, tem muita coisa. É difícil escolher um. Mas eu vou escolher o Shawn Mendes, que é um cara que me inspira muito, me identifico muito com a história dele, tem muitas coisas que ele viveu e que eu vivi que são parecidas. Essa coisa de compor suas próprias canções, de tocar, de ter essa energia no palco ali, é justamente o que eu gostaria de ser no futuro. Então, ele seria uma boa escolha. Uau, tenho tantas. Eu acho que, assim, uma artista que é uma grande inspiração pro Brasil inteiro, como alguém que levou e leva a música pra fora, é a Anitta. Pensa numa artista plural e que já fez feat com todo tipo de artista, com todo tipo de música, e eu gosto muito também dessa questão do funk. Eu quero que cada vez mais o funk seja reconhecido na América Latina, que cada vez mais pessoas, agora já é bem reconhecido, mas eu quero que cada vez mais pessoas escutem, apesar de que não saibam ainda o que é, mas que escutem cada vez mais. Outro, eu gosto muito do Bad Bunny e do Maluma aqui. Eu acho que é muito vibe Santos Bravos, assim, é muito do que a gente gostaria de fazer. Mas brasileiro, assim, Anitta, por favor. É muito forte. É muito forte, assim. É uma artista completíssima que canta, dança e leva a cultura dela pra onde ela vai de uma forma muito verdadeira e muito energética. Então, é isso.